temos um momento da palavra oficial, convido a nossa preletora, a nossa pastora Rose, em nome de Jesus. Peço que todos fiquem de pé em nome de Jesus. Convido a nossa irmã Daniela a levantar a oração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, meu Pai, o Senhor usa a serva para falar com cada um, verdade. O Senhor com todo discernimento, meu Senhor. Senhor, nós somos vários, mas fala com cada um, fala com cada um. O Senhor venha usar a tua serva, Senhor, de uma maneira diferente. Abençoa, Senhor, a vida dela nesta noite. Abençoa, Senhor, tudo que ela falar nesta noite. Porque não vai sair da tua boca, mas sim da sua, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Só dos irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu dizer que eu não sou pregadora, mas quando o Senhor ele quer fazer, ele faz, né? É verdade. Costumo dizer que o meu negócio é no louvor, mas se o Senhor quer me chamar para ministrar, ele se responsável. Louve
Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor que encontra-se em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Gostaríamos já de agradecer a oportunidade que a irmã nos deu de abrir as suas portas para receber nesta noite, não a presença da Missão Sem Fronteiras e não a presença de cada um dos irmãos, mas para continuar recebendo e se enchendo do Espírito Santo de Deus. Nós não viemos trazer a religião, porque religião o mundo está cheio. Nós viemos trazer o amor de Jesus, a palavra de cura e salvação, a palavra que liberta, a palavra que transforma, como foi dito muito nesta tarde. Quando a irmã Daniele marcou o culto, a irmã Daniele falou que a irmã queria fazer o culto. Mas a irmã Daniele não avisou para nós que havia tido este milagre da parte do Senhor Jesus. E é assim que Deus faz, para que Deus possa operar, para que Deus possa planejar os planos. Não precisa eu e cada um dos irmãos saber tudo que se passa na vida um do outro. Quando o Senhor quer fazer, quando o Senhor Ele quer revelar, Ele vai fazer, Ele vai preparar cada situação. Nós temos livre-arbítrio, nós temos a liberdade. Pois bem, cada um de nós poderíamos não estar aqui, a irmã poderia ter feito o culto, poderia só estar ela aguardando os irmãos, poderia só estar ela e o pastor, poderia estar ela e eu, mas o Senhor, através do Espírito Santo, preparou para que eu e cada um dos irmãos estivessem aqui nesta tarde. E como já foi dito, este é um dos primeiros cultos de muitos que virão, e cada culto terá novas pessoas. E como já foi dito, através do Espírito Santo nesta tarde, por intermédio da tua vida, o Senhor vai resgatar outras vidas. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos e acredita que o teu joelho ele tem um poder. Talvez você acredite na oração do teu irmão e às vezes você não valoriza para aquilo que você faz diante do Senhor teu Deus, Janaína. Mas saiba que Deus diz para você nesta tarde que Ele colhe as suas lágrimas antes delas mesmo caírem ao chão. O Senhor está ali e o Espírito Santo leva em gemidos inexprimíveis ao Senhor tudo aquilo que você precisa. Mas como já foi dito nesta tarde, chegou até fazer inseminação artificial, olha só, e não engravidou. Passou tempos e tempos tentando e não engravidou. Mas no tempo e na hora certa do Senhor Jesus, assim como aconteceu na vida da nossa irmã, assim como aconteceu na vida da nossa irmã, assim como aconteceu na vida do teu tio, o Senhor também vai fazer os milagres na tua vida. E o importante disso tudo, irmãos, é o que foi dito sempre nesta tarde. Não sei se os irmãos prestaram atenção desde o primeiro louvor da harpa, em cada oportunidade, o Senhor só está falando de milagres. O que é milagres? Milagres é aquilo que eu não posso fazer. Milagres é o que o diácono não pode fazer. Milagres é o que o pastor não pode fazer. Milagres é o que cada um aqui, mesmo se nós juntarmos todas as mãos, não podemos fazer. Porque este milagre, Janaína, vem do sobrenatural de Deus. Você mesmo disse nesta tarde, olha só o que você disse, que havia muitas provas contra, mas havia muitas a favor. Mas o pastor disse também aqui nesta tarde que a justiça do homem, ela é falha, mas a justiça divina, ela não é. E a irmã sabe que se não fosse a justiça de Deus, o seu irmão hoje não estaria aqui, o seu filho hoje não estaria aqui. A irmã poderia estar recorrendo. Mas a justiça de Deus, ela não falha, mas é no momento, na hora certa. O Senhor poderia ter dado um basta no início onde tudo começou, porque Ele voltou para trás. Mas o Senhor permitiu que o sofrimento e a dor entrasse, porque nós temos o livre-arbítrio. O Senhor, Ele livra, mas nós temos que pagar o preço. Então Ele pagou parte do preço. E pode saber que hoje, em cada passo que Ele dá, tem um temor. Ainda está no mundo, está. Mas no momento e na hora certa, o Senhor Ele faz. Mas saiba que aqueles todos os teus ensinamentos, como diz na palavra, não é o que eu digo, não é que nenhum irmão diz para você, mas é o que está na palavra. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ainda que ele venha a se desviar em algum momento, a responsabilidade não foi sua, mas o Senhor Ele resgata. Porque Ele teve a oportunidade de conhecer esse Jesus que eu conheço, que você conhece, que você conhece, que você conhece, que você conhece. Esse Jesus, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele restitui. E Ele dá livramento de morte. O pastor falou parte do testemunho dele recentemente, mas o pastor não disse também que recebeu a cura do câncer. Eu usei drogas. Quem olha hoje pra mim não acredita. Eu usei drogas, eu vivia 24 horas por dia bebendo praticamente. Eu trabalhava, mas saía do serviço e ia beber. Nem fazia comida em casa porque só comia na rua. Porque o tempo do trabalho que eu saía era para beber, era de segunda a segunda. E quem olha pra mim hoje não acredita no meu trabalho. Quando eu falo, as pessoas não acreditam.
Porque eu falo para eles, eu sei que este mundo que você está vivendo não traz nada, não traz proveito. E eu quero trazer para vocês nesta tarde uma palavra, não que eu disse, mas que o Espírito Santo do Senhor, ele veio nos trazer nesta tarde, porque antes da palavra vir para os irmãos que estão ouvindo, ela vem para aquele que está ministrando. Eu quero dizer que nesta casa há um Deus do sobrenatural. Porque desde o momento que nós precisamos os pés sobre aquele portão, eu já pude sentir a presença do Senhor. Enquanto nós estávamos aqui aguardando os irmãos chegarem, eu senti a presença do Senhor aqui. E eu sei que o Senhor continua aguardando. Mas isso é por conta de cada joelho dobrado. Isso é por conta de cada oração. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim nesta noite. Certo dia. A minha Bíblia ela tem uma versão um pouco mais atualizada, mas o significado de todas é o mesmo. Certo dia, 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4 e o versículo 1 de 2 Reis. Aleluia. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo. Foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Olha só, eu vou voltar. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Se o Senhor te perguntar nesta tarde, o que você tem em casa, o que você responderia ao Senhor? Porque essa mulher, ela respondeu assim, olha, a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada, além de uma botija de azeite, além de uma vasilha de azeite. Como eu posso ajudá-la? Pergunta o profeta. Diga-me, o que você tem em casa? Ela responde, tua serva não tem nada. Talvez, depois deste culto maravilhoso, nós já tenhamos em mente o que nós temos em casa. O amor de família, ele é o amor principal. O amor de Jesus, ele é a estrutura, ele é o alicerce. Mas será que se antes do culto o Senhor fizesse esta pergunta para mim e para você, o que nós responderíamos nesta noite? Tua serva não tem nada. E depois ela completa, além de uma vasilha de azeite. Ela poderia ter dito, a tua serva tem apenas uma vasilha de azeite. Mas não, primeiro ela diz, a tua serva não tem nada. Aquela mulher, ela estava vazia. A palavra, ela já começa dizendo que uma certa mulher, não diz uma certa serva do Senhor, uma certa mulher de um dos discípulos dos profetas. Ou seja, o marido dela era servo do Senhor, mas aquela mulher ainda não era serva. Olha só, eu não conheço a vida dos irmãos, mas foi dito que nesta tarde o Senhor primeiro resgatou o nosso diácono, para depois, por intermédio da vida dele, para que ele pudesse voltar para os caminhos do Senhor, resgatou a sua esposa. E olha o que a palavra está dizendo. Aquele homem aqui nessa história já havia falecido, ele já havia morrido. Mas a Bíblia ainda relata, não a serva do Senhor, porque ele era servo, ela poderia já ter conhecido o Senhor, mas não. Aquela mulher, ela não conhecia. E ela chega até o profeta e diz assim, olha, o meu marido, seu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Até quando ela vai falar de ser temente ao Senhor, porque ela está buscando ajuda. Então ela sabe que ela não está falando com qualquer um. Ela está falando com o servo de Deus. Aquele que está ali para intermediar com o povo. E ela diz, tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela poderia dizer, tu sabes que nós tememos ao Senhor. Aqui essa mulher, ela precisava ser tocada, que ela precisava ser transformada. Eu tenho certeza, Janaína, que a situação que passou na tua vida, alguém precisava ser tocado. Não só o teu filho. Talvez a família estava cada um numa ponta. E de repente, numa situação difícil, o Senhor faz o quê? Ele junta. Porque isso já aconteceu na minha família. Era cada um numa ponta. A minha tia teve um câncer no seio de mama, precisou tirar o seio esquerdo. A minha avó teve um AVC. E hoje a família, ela se reuniu.
Então, em todas as dificuldades, não é que o Senhor prepara, não é que o Senhor colocou o teu filho na cilada, não. Nós temos o livre-arbítrio. Quando o seu filho escolheu o caminho errado, ele precisou pagar pelas consequências. E através da consequência, o Senhor usa a situação, ele muda a história para tocar em outros corações. Assim como fez por intermédio da vida da irmã, trazendo os familiares dela. E ainda não é o suficiente, porque por cada uma das vidas que estão aqui, tem vidas lá fora esperando, para que nós apenas olhemos e dizemos assim: olha, Jesus te ama. Às vezes a sua palavra faz com que uma pessoa evite de tirar a tua própria vida. Às vezes a pessoa ela vai procurar o consolo no álcool. Às vezes a pessoa ela vai procurar um consolo nas drogas. Porque ela tem um vazio e não sabe como preencher. E quando ela ouve Jesus te ama, ela fala: opa, como ele pode me amar? Eu sou tão falho. Tem um louvor que diz assim: eu não sei porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar porque Jesus me ama. Mas eu sei que a ti também ele te chama. E é isso que nós somos chamados e escolhidos para fazer diante da presença do Senhor. Aqui diz: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Isso no versículo 3. Mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Mas ele não para por aí, ele ainda completa: e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O Senhor, ele não só sana a nossa dificuldade, o Senhor não só entra naquele momento de opressão, naquele momento de angústia, mas ele também vai dar condições para que nós possamos continuar seguindo. Isso não significa que as lutas e as dificuldades não vão tentar nos parar, porque o inimigo está aqui para roubar, matar, destruir, matar os sonhos. Muitas das vezes não é só matar tirando a vida. Porque tirar a vida, pronto, a pessoa acabou. Não. É maltratar. É fazer com que a pessoa esteja angustiada. É fazer com que, de repente, ela perca a pessoa que mais ela precisa naquele momento. Uma mãe, ou alguém que ela considera como uma mãe. Ou tudo aquilo que ela depositou, os seus sonhos, os seus planos, e o inimigo está ali para fazer frustrar. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, esta mulher, ela começa se declarando desde o início que ela não serve ao Senhor. Mas ela termina nessa parte da história, mostrando que ela confia no Deus do sobrenatural, no Deus do que o marido dela servia, porque se ela não cresce nele, ela não ia seguir a orientação do profeta. Ela procura o profeta falando em nome do marido que já não estava mais aqui. Olha só. Se ela não tivesse fé, no que o profeta estava dizendo, ela não ia executar aquelas tarefas. Mas o que eu quero chamar a atenção, o que o Espírito Santo está falando comigo, está me chamando a atenção, e eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta tarde imagina só, se esta mulher, além de não ser serva do Senhor, porque ela mesma se declara dizendo apenas que o marido dela era servo, ela não tivesse comunhão com seus vizinhos, ela não tivesse comunhão com seus familiares. Como essa mulher poderia ser abençoada? Se o profeta disse: bata nas portas dos seus vizinhos, pega vasos emprestados, depois entra na tua casa, fecha a tua porta com os teus filhos e derrama o azeite. No momento de dificuldade, nós sabemos quem está conosco. No momento de dificuldade, o Senhor, Ele prepara pessoas que muitas das vezes nunca esteve conosco, mas prepara para estar naquele caminho. Mas muitas das vezes, aquelas pessoas não estarão. Porque esse é o momento de você entrar na tua casa, fechar a tua porta, você e a tua família. É na hora de você fechar a tua porta, você e os teus filhos. É na hora de você fechar a tua porta e contar os teus problemas a Deus. Vai haver sempre uma dificuldade, vai haver sempre um obstáculo para que nós possamos enfrentar. A vida, ela é uma escola. Eu costumo dizer que é a escola da vida, porque, por exemplo, numa escola, a criança ela entra na creche. Da creche, ela começa a aprender algumas coisas e vai para o pré, depois vai para o pré 1, pré 2, depois ela vai para a primeira série.
E todas as etapas da primeira série, até ela se formar, ela tem uma prova que ela precisa realizar. Então ela tem um aprendizado, mas em determinado momento ela precisa fazer uma prova. E se ela não passar nessa prova, ela tem que voltar tudo de novo. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, para você nesta noite, que o Senhor está dizendo para mim e para você, se a sua luta está difícil, se está doendo no caminho, você está gemendo, está falando, Senhor, eu já não aguento mais, Senhor, eu já não vejo uma solução. Eu quero dizer para você que esta noite, o homem dos milagres, o Deus de promessa, o Deus que fez ontem, que vai continuar fazendo hoje, vai fazer amanhã, Ele está aqui, e não só aqui nesta casa, Ele está em mim, Ele está em você, meu irmão, está em você, pastor, está em você, meu pastor, está em você, Janaína, está em você, minha irmã, está em você, meu irmão, está em você, meu irmão. O Senhor está na vida de cada um de vocês nesta noite. Quando vocês forem, o Deus de milagres vai com vocês. Quem vai determinar quando você vai receber um milagre é Ele. Mas para que isso aconteça, precisa da tua fé. Olha só, essa mulher, ela teve fé. Ela poderia falar, o meu marido era o servo de Deus, oh, aleluia. Era o servo de Deus, mas Deus recolheu. Que Deus é esse que recolhe os teus servos e deixa eu aqui padecendo? Porque naquele tempo a mulher, ela não trabalhava. Quando a mulher, ela perdia o teu marido e não tinha filho que pudesse sustentar, ela tinha que mendigar. E era por isso que essa mulher, ela vai buscar o profeta de Deus. Porque além do marido ter sido recolhido, ele saiu e estava devendo aos credores. E naquele tempo a lei dizia que quando ele estava devendo, o credor podia vir e levar o filho até que a dívida fosse paga. Então se o credor determinasse que eram 7 anos para que a dívida fosse paga, aquela mulher ia perder o filho durante 7 anos. Olha só, não sei se vocês estão entendendo os mistérios de Deus nesta noite. Eu quero dizer para você que o Deus de milagre estava na tua casa quando você saiu de lá. O Deus de milagre continua com você aqui. O Deus de milagre estava com você ontem, mas talvez você não estava vendo o Deus de milagre, não estava ouvindo Ele falar sobre os teus ouvidos. Eu quero dizer para você que não há nada impossível para Deus que Ele não possa fazer. O que vai determinar é a sua fé. O irmão foi ganhado. A alma dele foi ganhada para Jesus. Mas o inimigo preparou ciladas. Ele poderia jamais ter voltado para a presença do Senhor. Mas quando eu e você damos a primeira oportunidade de ouvir que Jesus ama, que Jesus salva e que Jesus liberta, o Espírito Santo está dentro de nós. Ainda que nós venhamos desviar pelas nossas falhas, o Senhor vai estar sempre lá. O Senhor estava sempre batendo na porta do irmão. Estão mentindo, irmão? O Senhor estava sempre lá, preparando uma oportunidade. O Senhor sempre esteve, irmãos, preparando uma oportunidade para mim. Quem já ouviu falar aqui da cocaína? Todo mundo, claro. Alguns já ouviram mais detalhadamente. O irmão, como disse que participou de fazer o crack, o irmão sabe que quem usa cocaína não dorme e fica acordado. Olha só, eu passava a noite toda usando cocaína. Pela manhã eu ia lá e usava cocaína e eu deitava e eu dormia. Alguém já viu isso? Eu dormia normal. Não fazia efeito. Eu usava porque eu tinha um vazio dentro de mim. Mas há muito tempo atrás, através dos louvores, que eu sempre fui tocada pela música, o Senhor havia me trago para a presença dEle. E por falta de conhecimento e sabedoria da palavra do Senhor, eu me distanciei. Sabe por quê? Por falta de sabedoria e conhecimento? Porque eu estava na presença de Deus, eu não estava mais fazendo nada de errado. O Senhor, eu fumava, o Senhor me libertou do vício de cigarro. Eu bebia, o Senhor me livrou do vício da bebida. Eu estava na igreja, eu estava sempre com jovens, sempre adorando. Falava, vamos no culto ali, eu ia, era aquele primeiro amor. Mas uma colega minha me chamou, vamos ali que eu vou falar com o meu namorado, vou apenas avisar que eu vou sair, que eu já estou saindo. Eu falei, amém, vou com você. E eu fui. E quando eu entrei no lugar onde ele estava trabalhando de segurança, era forró, a minha família é baiana, sempre gostei de dançar. Só de estar naquele lugar, eu sabia que aquele lugar não era para mim. Mas eu não fui para ficar, eu não fui para ver como era. Eu só estava esperando ela dar o recado. E foi o que aconteceu. Quando ela deu o recado, nós fomos embora. Mas sabe o que o inimigo fez? Ele ficou soprando no meu ouvido. O que os irmãos na igreja vão dizer? O que os irmãos na igreja vão falar que você estava lá? Porque eu sempre gostei de beber, eu sempre gostei de dançar. Mas naquele tempo, quando eu dei a oportunidade para o Espírito Santo entrar no meu coração, ele me livrou de tudo aquilo. O Senhor, ele está assim, ó, dia e noite, na porta do nosso coração.
O Senhor, Ele está dia e noite na porta do coração daqueles que você tem dobrado os joelhos. O Senhor está dia e noite assim. Ele não é como o ladrão. O ladrão, ele chega, ele abre tudo, ele coloca tudo ao chão e ele leva tudo de uma vez. Ele faz uma arruaça. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele é delicado. Se eu e você abrir a porta do nosso coração, o Senhor, Ele vai entrar. A palavra diz lá em Apocalipse que Ele vai entrar, vai sentar à tua mesa e Ele vai ceiar com você, mas você vai ceiar com Ele. Olha só, a palavra ela bem diz que você vai ceiar com Ele, mas que Ele também vai ceiar com você. Não só diz que você vai ceiar com Ele, não. Ele vai ceiar com você. Ou seja, vai haver uma comunhão. E para isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês nesta noite. O Espírito Santo de Deus não está falando, olha, você precisa se tornar um evangélico beato, de estar 24 horas por dia dentro da igreja, que você precisa estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você precisa deixar a tua vida, não. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós teremos o sustento pelo suor das nossas próprias mãos. Porque isso foi uma das consequências de Eva e Adão lá no passado. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor vai dizer assim, bem, da forma que estáis, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe por que a cocaína não fazia efeito na minha vida? Porque quando eu parava para cheirar aquela cocaína, eu falava, Senhor, me perdoa, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu preciso, porque o vazio está grande dentro de mim, e eu não suporto a dor. Porque a minha tia estava com câncer de mama, a minha avó tinha tido um início de AVC, e minha mãe estava com suspeita de câncer. Quando tirou, somente depois que tirou o cisto do ovário, foi que viram que não era. Quando não é maligno, quando é benigno, eles falam que não é câncer. Então não era. Mas durante todo o tratamento, eu que corria com ela. Então eu trabalhava, e todo o meu momento vago era para eu correr com a minha mãe. E eu tenho mais 3 irmãos, mas era somente eu. E na frente dela, eu precisava ser forte para ela poder aguentar as dificuldades. Mas por detrás, eu não tinha quem me fizesse forte. Então eu pedia perdão para Deus e fazia aquilo que era errado. E eu pedia perdão. Mas aquilo não tinha efeito sobre mim. Mas o Senhor permitia, porque eu tinha o livre-arbítrio. Eu e cada um dos irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Cada um dos nossos familiares, eles têm o livre-arbítrio. Eu tenho um irmão que ficou internado recentemente. E o Senhor não deixa nenhum de nós enganados. E eu tenho certeza que mesmo ele tendo passado um período internado na casa de recuperação, que ele voltou para as drogas. Mas eu creio que a promessa que o Senhor fez, que eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Minha família toda é católica. Eu fui a primeira a ser convertida. Eu não falei para ninguém da minha família. Os irmãos que me apresentaram o Senhor Jesus foi quem falaram para meu pai. Meu pai falou, foi a melhor notícia que eu pude receber no ano. E ele nem sabia ainda o significado. Por intermédio somente de eu buscar o Senhor Jesus, meu pai foi liberto do alcoolismo, porque ele bebia, ele era agressivo dentro de casa. Eu quero dizer que pela transformação que você dá a oportunidade de Deus fazer na vida de cada um de vocês, e de vocês buscarem então somente em Jesus, Ele vai transformando aqueles quem vocês precisam. Hoje, o cumprimento do meu pai é a paz do Senhor Jesus, irmã. Mas meu pai não vai na igreja. Ele me vê, ele não fala, bom dia, filha. Não, é a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmão. Eu falo, a paz do Senhor, irmão. Quando eram dias de culto mais frequentes, ele perguntava, não vai para o culto? Quando ele via que a gente estava em casa. Tinha a igreja do lado, dava para ouvir todo o culto lá. Quando às vezes a gente não usava o som, quando eu chegava em casa, ele falava, hoje estava proibido na igreja de falar, porque eu só ouvia as palmas. Ou seja, eles estavam dando atenção. Então, às vezes, vocês estão louvando dentro de casa. Está passando alguém na rua que está necessitado. Às vezes, você está louvando dentro de casa. Está o teu filho lá deitado. Ele não deu oportunidade para Jesus. Mas o Espírito Santo está tocando. Irmão, você estava adorando. O Espírito Santo foi lá. A sua mão não podia ir. Mas o Senhor Jesus, Ele pode. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu quero dizer que o Deus de milagres que fez na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã, vai fazer na vida de cada um de vocês. Tenho certeza. Se nós parássemos agora para falar da vida de cada um teria um testemunho para contar. Muitas das vezes nós achávamos que era sorte. Eu dizia, sou uma pessoa de sorte, porque não fui atropelado, porque por um minuto que eu colocasse o pé era sorte. Não, não é sorte. É Deus. Eu quero dizer para vocês confiarem. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu sinto cada coração.
coração às vezes preocupado, coração angustiado, está aqui celebrando, mas tem outras preocupações, como o Senhor já deu nesta noite, a cura na saúde. Mas o Senhor diz para mim ainda, que Ele tem muito mais a fazer. O Senhor não me revela quem é, mas tem uma pessoa aqui que tem um coração muito bom. Muito bom. Muito bom. E às vezes diz assim ao Senhor que não vai fazer mais. Porque não vê o retorno. Porque está cansado de fazer e não ser reconhecido. Mas o Senhor teu Deus diz para você nesta noite: dê com a sua direita sem que a esquerda veja. Faça pelo Senhor Jesus, porque o teu galardão está sendo guardado lá nos céus. O que eu e você guardar aqui na terra, o ladrão pode vir roubar, a traça pode vir comer, o ferrugem pode enferrujar, e de repente você tinha tudo e não ter nada. Ou de repente o Senhor te recolheu e tudo fica aí, para que todo mundo possa brigar. Mas o Senhor diz que se o seu tesouro estiver na terra, você se apresentará ao Senhor com as mãos vazias. Se você continuar com o teu coração puro, fazendo por amor a Jesus, sem olhar e sem esperar em troca, o teu galardão está sendo lá. Lá ladrão não consegue roubar, oh aleluias. Ferrugem não vai lá comer, oh aleluias. E muito menos a traça pode voar até lá para tirar o teu galardão que está nas mãos de Deus. E aí sim, você se apresentará ao Senhor de mãos cheias. O Senhor conhece cada coração nesta noite. O Senhor conhece cada sonho que foi frustrado e já não quer mais sonhar. E já desistiu de fazer. E já desistiu de correr atrás. Eu não sei se é bens materiais. Eu não sei se é uma conquista própria de conhecimento. Eu não sei, porque o Senhor não me revela. Mas o Senhor diz, como já foi testemunhado nesta noite, o sonho que você um dia sonhou e entregou nas mãos do Senhor Jesus, Ele não esqueceu, porque Ele não é homem. Eu posso mentir. Irmãos, eu posso falar para os irmãos que daqui 10 minutos eu vou chegar na minha casa. Se não for da vontade do Senhor, algo acontece no caminho. Como algo bom, como algo ruim. Lá em Tiago vai dizer que quem sou eu para dizer o que vai acontecer? O minuto seguinte, Jesus pode voltar antes de nós terminarmos. Então nós não sabemos. Eu posso falar assim: olha, irmã Daniela, amanhã eu vou na tua casa. De repente amanhã eu estou enferma. Amanhã acontecer algo urgente, eu tenho que recorrer. Mas o Senhor, quando Ele fala é amanhã. O Senhor, quando Ele fala é hoje. O Senhor, quando Ele fala é agora. Não tem que falta ainda disso. O Senhor falou para você, Janaína, é agora. O Senhor poderia ter falado, é daqui dos 8 anos. E eu vou trazer da forma que eu quero. Não, o Senhor falou, é agora. É motivo para comemorar. É motivo de alegria. Eu ouvi o seu áudio, você disse, tomara que Ele esteja lá. Eu sei que Ele não está aqui, mas o Espírito Santo está lá. Porque eu falei, Senhor, eu não conheço Ele, mas antes do término do culto, traz Ele até aqui. E Ele veio aqui bem na hora que a irmã estava o quê? Testemunhando. Depois Ele já voltou aqui. Porque há uma grande batalha espiritual. Mas eu sei que cada joelho dobrado está sendo ouvido. E em nome de Jesus, eu viverei para ouvir, não a irmã testemunhando, mas ele testemunhando o que o Senhor fez. Porque há um Deus de milagres nesta noite. Quando a irmã abriu as portas, não foi para o pastor, não foi para que a sua família estivesse aqui celebrando. Mas foi tão somente para você sentir a presença de Deus na tua casa. Mas eu quero te dizer que todos os dias, enquanto você estiver aqui, a presença do Espírito Santo também está. Ainda que você não sinta, o Espírito Santo está aqui, porque às vezes nós estamos com o coração doído, o coração aflito, e o Espírito Santo está ali soprando no nosso ouvido, e nós não estamos ouvindo o que o Senhor quer. E o Espírito Santo está ali falando, olha, eu estou contigo, está doendo, mas você está aprendendo, está machucando.
Mas estou eu te ensinando, mas você não está ouvindo. Mas eu quero dizer que o Deus que cura, o Deus que salva, Ele está aqui. O Deus que fez milagres em vidas, Ele ainda há de fazer na vida de cada um de vocês. Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo me ouvendo, sobre o teu rosto, causando sofrimento. Glorifique o teu Deus, que não te esquece, com providência desce, hoje pra te ajudar. Ele tem chave de maduras, sempre portas de almas, a vitória dessa água. Hoje vamos celebrar, olha Deus resolvendo o impossível. Chegou!
convido os irmãos a se colocarem de pé, já estou concluindo o culto. Aleluia. Gostaria de agradecer mais uma vez nossa irmã Janaína ter aberto as portas para que a Missão Sem Fronteiras pudesse entrar nesta noite. Agradecer a presença de cada um dos irmãos, saiba que cada um já está em nossas orações e continuará. Que o Senhor possa abençoar e que eu possa ainda presenciar o testemunho de cada um de vocês, do sobrenatural que Deus faz na vida de vocês. Oh, aleluia. Se o Senhor ainda fará na família de cada um de vocês, assim como eu creio em nome de Jesus, que Ele já está fazendo. E nós já temos motivos para comemorar. Eu quero dizer para vocês, sejam como aquela mulher que foi em busca do profeta. O profeta nessa noite é cada um de vocês. Busquem através da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que os seus olhos não podem ver, mas que vocês sabem que vai acontecer. Jesus transformou a água em vinho, mas precisou que alguém fosse lá pegar as águas e encher a talha. Jesus transformou, multiplicou, na verdade, os pães e os peixes, mas precisou que alguém tivesse os pães e os peixes. O milagre é só o Senhor que pode fazer, mas para Ele fazer, precisa do primeiro passo, meu e seu. E eu sei que esse passo nós já demos, quando nós confiamos e acreditamos que Ele está aqui. Amém? Amém. Eu quero já chamar o pastor. Vamos fazer uma oração final, mas eu quero dizer para os irmãos que a Missão Sem Fronteiras, ele é um ministério que não tem um ponto físico, porque quando nós temos um ponto físico, nós temos a obrigatoriedade de estar ali sempre, porque tem almas que contam de estar naquele lugar. Hoje nós já temos muitas igrejas que fazem esse trabalho. O trabalho da Missão Sem Fronteiras já fala o nome, é uma missão sem fronteiras, é uma missão onde não há limite, onde não há barreiras. Nós não colhemos ofertas e nós não pedimos algo em troca. A única coisa que nós pedimos para vocês são as orações. A Missão Sem Fronteiras não é somente um ministério que vai de casa em casa. Nós vamos nos lares de pessoas que não conhecem a Jesus, de católicos fervorosos que convidam a gente, mas porque a gente nunca vai levar a religião. Nós vamos levar o amor de Jesus e mostrar através da palavra que Ele transforma, que Ele liberta. Quero dizer para os irmãos que a Missão Sem Fronteiras só foi possível porque o Senhor tocou sobre o nosso coração. Porque há vidas que precisam ouvir da palavra do Senhor. E muitas das vezes, quando nós estamos dentro da igreja, nós temos um compromisso tão tamanho que nós não podemos sair. Porque ou nós vamos atrás daquele que está fora, ou nós cuidamos daquele que está dentro. Então o Senhor prepara cada um. Assim como cada um de vocês é um povo na família, assim também a Missão Sem Fronteiras é um povo. Nós temos o site, que é o missãosemfronteiras.com.br. No nosso site tem alguns cultos, por isso que nós gravamos. Depois nós vamos perguntar se os irmãos estão de comum acordo para que a gente possa postar. Nós temos o YouTube e nós temos também uma página no Facebook. No nosso site e também na nossa página do YouTube, vocês vão encontrar desenhos infantis, vão encontrar filmes cristãos, vão encontrar louvores, pessoas que não são nem do país, são tocados pelo Espírito Santo, tem lá os depoimentos das pessoas que deixam no YouTube, isso tudo através da Missão Sem Fronteiras. Nós temos a nossa parte de obra social, nós recebemos e realizamos doações de roupas. Às vezes, quando as pessoas têm necessidade de alimento, nós levamos o alimento, porque assim como a Missão Sem Fronteiras é uma obra social, nós temos mantenedores. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos algumas pessoas que são dizimistas. Todos os meses, elas estão ali dizimando na Missão Sem Fronteiras. Mas esse valor não vai nem para mim e nem para o pastor. Ainda que nós venhamos passar necessidade, nós não tocamos, porque esse foi o nosso compromisso com Deus. Eu posso estar precisando de um agasalho de fio. Se chegar a roupa lá como doação, eu não recebo, porque o Senhor sabe que o nosso propósito com Ele é, quando for para mim, vem direcionado a mim. Quando for a missão, é da missão e nós não colocamos as nossas mãos. Por isso que fica sempre lá para que as pessoas possam participar. Qual é o meu intuito de passar isso para vocês? Porque às vezes vocês conhecem pessoas que precisam de uma oração. Conhecem pessoas que precisam de uma ajuda. De repente precisam de um alimento. O que é da parte social, que é moradia, que é luz, que é água, nós estamos também para ajudar. Porque quando a Missão Sem Fronteiras não tem, nós sabemos os mantenedores que nós podemos correr atrás e nós provamos. É por isso que nós temos o site. Ele é um custo mensal, mas o Senhor está sempre ali, provendo. A gente não precisa pedir.
Então vocês vão ver que através do nosso canal do YouTube, do nosso canal do Facebook, e nem através do site, vai ter nada pedindo nada. Muito pelo contrário, estou só mostrando os nossos trabalhos, que esse é o nosso intuito. Então, se vocês conhecerem pessoas que precisam de roupas, às vezes a gente não tem lá, mas eu sempre vou recorrer às pessoas que eu sei que podem levar. Algumas coisas a gente já tem, e sempre que o Senhor limpa, o Senhor prepara para vir de monte. Ele nunca deixa faltar. Então, se os irmãos conhecerem alguém que está precisando de alimento, de roupa, alguém que quer uma oração, uma simples oração, nós vamos lá. O que não quer lá, mas quer por telefone, a Missão Sem Fronteiras está sempre de prontidão para que a gente possa fazer a vontade do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos, de coração. Nós trouxemos nós vamos entregar no final do culto um marcador de página, na verdade. Não tem significado algum, não é ele que cura, não é ele que salva, não é ele que liberta, mas quando nós compramos, nós consagramos também ao Senhor. Nele é o carimbo da Missão Sem Fronteiras, falando a data de hoje, que foi um culto no lar da nossa irmã Janaína, e lá também tem o WhatsApp da Missão Sem Fronteiras. Então, se vocês precisarem de algo, vocês podem chamar lá, até que quiser saber o site, ou no site mesmo, tem sempre os telefones de contato, amém? Amém. Nós temos os cultos online. Então, através do Match, nós temos um link que é gerado, nós temos um link. Então, no mesmo link nós temos o culto de segundas, das 8 às 22, e de quintas, das 8 às 22 também. Ele é online, é como foi aqui, tem as oportunidades que nós damos para as pessoas, cada uma da sua casa, de onde estiver. Tem toda a parte do culto, desde o início, a oração, os louvores da harpa, as oportunidades, a ministração, a palavra final. Às vezes trazemos ministradores de fora. A única segunda-feira que nós não temos culto é a primeira segunda-feira de todo mês, porque nós fazemos o primeiro domingo de todo mês, que é o culto da família e o culto de adoração de Santa Ceia. Então nós fazemos online também. Então, por mais que às vezes a gente não tenha o ponto físico, nós conseguimos juntar pessoas de diversos lugares ao mesmo tempo para adorar o Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, primeiramente, venho agradecer a Deus, a nossa irmã Janaína, seus familiares também, em nome de Jesus. Né? E enquanto os irmãos estavam aqui adorando a palavra oficial, o Espírito Santo de Deus falava assim: adore, dê graças a Deus a todo dia, a todo momento. Cultue a Deus com um culto de ação, de graça a Deus. Dar graças a Deus é o que? Adorar, é buscar, é bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. É agradecer por tudo. Por mais que o seu dia possa... o meu dia hoje foi péssimo, mas mesmo assim, eu e você devemos agradecer o Santo Espírito Santo de Deus, o Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Porque, independente se foi um dia ruim ou bom, mas Ele esteve contigo, em nome de Jesus. Eu não sei como foi o seu dia hoje, no decorrer do dia, se foi bom ou ruim, mas Ele esteve contigo, sim, te guardando, te livrando, em nome de Jesus. Quantos livramentos Deus Ele concede sobre as nossas vidas e os nossos olhos carnais não vemos. Quantos e quantos livramentos? E porque muitas vezes dizemos que Ele, Senhor, o Senhor não esqueceu, o Senhor não está agindo, não. O Senhor está agindo, o Senhor está operando, sim, na minha e na tua vida. Amém? Você pode ter certeza, creia em nome de Jesus, que Deus vai fazer mais milagres em todo lado. Basta buscar, basta adorar. Continue com a oração, ajudando. Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, continue ajudando ela em oração. Estaremos também orando também. Logo após acabar o culto, temos aqui o caderno de oração. Se os irmãos quiserem anotar o nome ou o nome de algum conhecido, anote que estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, queridos amados irmãos, vamos agradecer a Deus, levantar um clamor em nome de Jesus. Aqui também está o caderno de oração. Se você também conhece alguém ou sua vida, apresente também ao Senhor Jesus Cristo, logo em seguida a bênção apostólica. Amém? Soberano Deus, amado Jesus. Deus Pai, Santo Protetor de céu, louvado e exaltado do teu sangue. Obrigado por mais esse momento maravilhoso que o Senhor falou por intermédio de cada testemunho. Você que o Senhor renovou, restaurou, restituiu, transformou. Aqueles que não podem estar aqui do seu lado, Senhor, em nome de Deus, amado. Em nome de Jesus, agradecemos por este dado, Deus amado.
obrigado por cada oportunidade. Concede o final de semana abençoada para nós. Concede uma semana de extraordinária e maravilhosa. Um termo de bens, Pai querido e Pai amado. Protege, Senhor, que todo mal do homem sanguinário da bola perdida, Senhor. Continua guardando esse evangelho e transforma, Senhor. E toca, Senhor. Toca o teu Espírito. Transforma, Senhor. Transforma pelo poder do teu Espírito. O sangue de Jesus. O sangue vertido inocentemente na cruz do Calvário, Senhor. Porque eu creio que esta casa completa servirá o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estender a vossa mão em nome de Jesus. Que a graça, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja convosco hoje e todos sempre. Nós dizemos amém. Terminar de novo.